Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Hoje, 5/2 de 2020, nesta tarde, no início desta tarde, ocorreu um acidente com o Boeing 737 no aeroporto de Istambul. E muitas pessoas têm me ligado e pedido informações a respeito das causas desse acidente. Como eu sempre digo, a esta altura do campeonato é muito difícil traçar qualquer causa do acidente e também até mesmo difícil identificar os fatores contribuintes. Um bom perito, um bom investigador, não descarta nenhuma hipótese. Também não se fecha nenhuma. Foi isso e pronto, acabou. Mas, considerando o boletim meteorológico, eu não tenho a menor dúvida de que as condições meteorológicas eram adversas, periclitantes. Isto pode sim ser um fator contribuinte relevante ou até mesmo a causa do acidente. Mas isto é uma pergunta, são perguntas, né, que devem ser analisadas em outro momento. Agora é interessante observar, olhando o boletim meteorológico, que as condições, principalmente de vento, eram periclitantes. Então o vento era variável, nós tínhamos ali uma velocidade elevada do vento, 22 nós, praticamente aí uns 40 km por hora, e rajada de 37 nós, chegando aí aproximadamente, arredondando bem, uns 60 km por hora. Além de ter uma variação na velocidade, o vento também era variável na direção, não era um vento constante. Isso faz com que a aeronave venha a perder a estabilidade. Só isto nós podemos ressaltar que contribuíram de uma forma significativa para a instabilidade do pouso. A aeronave, quando vem para pouso, ela deve vir com o nariz baixo e, em um determinado momento, ela arredondar de tal forma que o trem de pouso principal toque antes e depois, a partir do momento que ela vai perdendo velocidade, ela vem abaixo o nariz. Mas, se o vento está inconstante em sua velocidade e direção, isso faz com que o piloto também tenha dificuldades em realizar o pouso na posição certa. Percebe-se que esse avião teve essa dificuldade, analisando previamente e superficialmente a aproximação, percebe-se que o piloto, a aeronave não fez o pouso como deveria ser, ok? Então nós até chamamos de pouso emplacado, né? O primeiro toque foi muito forte e fez com que a aeronave não realizasse o pouso, não completasse o pouso, ultrapassou os limites, ultrapassou os limites da pista e partindo-se em 3 partes. Interessante que não houve vítimas fatais, então o impacto foi considerável, mas não foi tão forte que causasse um dano maior, permitindo que todos os passageiros, né, os ocupantes, saíssem vivos. Como eu disse, não podemos descartar nenhuma outra possibilidade. Calazan, poderia ter ocorrido aí falha mecânica? É possível, né? Nós precisamos analisar, as autoridades vão investigar a conversa entre piloto e controlador de tráfego aéreo para ver se houve outras situações que pudessem comprometer a segurança do voo. Calazans, o aeródromo, o aeroporto, naquelas condições, o controlador de tráfego aéreo não deveria ter fechado o aeroporto? Boa pergunta, hein? O controlador de tráfego aéreo, ele só vai fechar o aeroporto se o meteorologista diagnosticar condições climáticas que impedem, restringem a visibilidade e o teto é a altura das nuvens. Se estiver dentro desses limites, dos limites para o voo IFR ou visual, o controlador vai manter o aeroporto aberto. E se está vento forte, vento fraco, vento variável, rajada, qual a responsabilidade do controlador de tráfego aéreo nessa circunstância? Nenhuma, principalmente em se tratando de torre de controle. Esses aspectos técnicos são de responsabilidades exclusivas do piloto. O controlador de tráfego aéreo não sabe se aquela aeronave
naquela performance, tem condições de realizar um pouso com segurança. Então, cada aeronave tem um limite de vento lateral e assim por diante, de acordo com o seu peso e balanceamento. Então, cabe ao piloto analisar o peso da aeronave no momento do pouso e confrontar com as circunstâncias climáticas, principalmente vento e temperatura, chuva e o que mais for, e diante do confronto desses dados, analisar se está dentro de um pacote de segurança, sendo responsabilidade exclusiva do piloto. O controlador apenas informa as condições, podendo ser informado também através dos boletins meteorológicos, e aí responsabilidade do piloto. O controlador só vai suspender as operações se houver restrição de teto e visibilidade. Analisando previamente, parece que, embora as condições fossem degradadas em termos de teto e visibilidade, parece-me, né, precisa fazer uma análise mais adequada, parece-me que as condições permitiam isso. Então, acertada a posição do controlador em não suspender as operações de pouso e decolagem. Quanto vento e rajada, ou até mesmo uma possível cortante ou tesoura de vento, responsabilidade do piloto sendo informado. Tá ok? Finalizando, as condições climáticas eram adversas, tínhamos até cumulonimbus. Cumulonimbus é um tipo de nuvem que gera grande instabilidade. Tinha, embora fosse pouco, mas tinha cumulonimbus. Presença de rajada, vento variável. Eu acho difícil que seja outra o fator contribuinte ou até mesmo causa do acidente. Vamos esperar as autoridades aeronáuticas. Mas você não tenha dúvida que isso que eu acabei de falar será seriamente levado em consideração. Ok? Para saber mais sobre isso, entre em contato com o professor Calazans. O professor Calazans tem curso de Direito Aeronáutico e curso de Perito Aeronáutico, onde nós trabalhamos com situações semelhantes a essa e muitas outras. Para mim, professor Calazans, vai ser um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.